Eu vou contar a história de uma igreja que ficava numa cidade muito orgulhosa, uma cidade chamada Sardes, essa cidade. E era uma cidade um tanto quanto populosa, com recursos, com empregos, bem desenvolvida, e uma cidade que sempre conseguia superar as dificuldades. Inclusive, ela conseguiu se reconstruir após um terremoto. Curioso, né? E nessa cidade havia essa igreja, uma igreja bem vista por outras igrejas, possivelmente com irmãos com posses, irmãos envolvidos na sociedade, irmãos cheios de talentos, uma igreja bem abastecida, com bons músicos, naquela época, profetas, pessoas de renome, pessoas conhecidas dentro dessa igreja. Era uma igreja notória. Mas havia algo muito, mas muito ruim que ela não estava percebendo. Até um dia que ela recebeu uma carta especial. E os pastores foram ler essa carta. E a carta dizia assim, ó: Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida, fortifica, restaura o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem sabe essa igreja estivesse realizando uma grande comemoração, uma farta alimentação, para ler essa carta recebida pelo apóstolo amado, apóstolo João. Mas nada disso poderia esconder a perplexidade daqueles irmãos ao terminar de ouvir essa carta. Podemos até imaginar aqueles irmãos com os olhos abertos, bem abertos, com a mão no peito, mais branco do que essas paredes. A gente podia até ouvir aqui um murmúrio de alguma família tentando se defender com as suas muitas esmolas e a falta de reconhecimento. Então, de repente, se levantaria um diácono e falaria o seguinte:
Quem é que precisa ser fortalecido aqui? Vejam todas essas famílias que estão aqui dentro da igreja, uma igreja grande, uma igreja envolvida, respeitada dentro da sociedade. Diferente da igreja de Filadélfia, que é uma igreja pequena, da cidade aqui vizinho. Nós somos uma igreja grande. Quem é que precisa ser fortalecido aqui? Que carta é essa? Aí outro diácono, então, respondendo a esse, se levanta e diz: olhe, isso aqui é tudo imaginação. Olhe, é difícil isso. Mas Jesus foi claro conosco. Essa igreja está em grande perigo. Estamos inchados, mas estamos doentes. Igual uma maçã bonita por fora, mas podre por dentro. Jesus disse: só tem poucos vivos aqui dentro. Então alguém rompe gritando, poderíamos imaginar assim, e dizendo assim: não faz sentido. Essa é uma igreja cheia de programações, cheia de atividade social, admirada por outras. Como estamos prestes a morrer? Uma igreja cheia de gente, com famílias boas, famílias educadas. E essa ameaça de Jesus? Então, fico aqui imaginando o pastor se levantando, naquele momento, para apaziguar essa situação, e dizendo assim: olha, isso tudo começou lá atrás, quando nós deixamos a palavra de Deus. Lembram? Naquele ano, estávamos com medo de a igreja fechar, porque só tinha os mesmos irmãos, a gente não sabia mais o que fazer, a perseguição batendo na porta. Então, decidimos deixar um pouco a palavra de lado e tentar alguns métodos para a gente ser aceito aqui na comunidade e obtemos resultados. E começamos a evitar temas, por exemplo, o pecado. E com o passar de tempo, até eu, que sou o pastor, deixei de meditar nas Escrituras e passei a buscar atividades que crescessem a igreja. Aí ele continua: irmãos, nós passamos muito tempo brincando com fogo, muito tempo sem beber da palavra. Mas graças a Deus que não existe borracha nenhuma que pode apagar nosso nome do livro dos céus. E podemos confessar o nosso pecado e voltar agora para Jesus. Precisamos ser sinceros, precisamos abrir nossos corações, precisamos agora voltar para o que Deus nos deu, que foi a sua palavra. Eu sei que não é tão produtivo esperar o efeito da palavra aos olhos humanos, mas foi o meio que Deus deu para gerar vida, para restaurar. Jesus nos garante, ele disse isso aqui na carta, que de modo nenhum ele apagará o nome do livro da vida. E ele disse que vai ter comunhão conosco, vai caminhar conosco e mais, que nós teremos um nome diante de Deus e dos homens. Apesar de termos um nome diante dos homens, mas isso não vale de nada para Deus. Mas o que vale é termos um nome diante de Deus. E é isso, por meio de sua palavra, essa igreja pode ter um nome diante de Deus. Continuar tendo um nome diante de Deus. Então aqui eu fecho a minha imaginação, concluindo o seguinte, irmãos: manter uma igreja viva é desafiadora, mas ela pode fazer isso e ainda ser restaurada se ela se apegar à palavra.
A gente imaginou toda essa situação aqui da igreja de Sardes, uma igreja afamada, que recebeu uma dura repreensão de Jesus Cristo. Acordem, igreja, acordem, vocês estão morrendo. Isso aqui, irmãos, é para mostrar como é desafiador ser igreja. Todas as igrejas, não é só a igreja que nós fazemos parte, mas todas as igrejas em Pau dos Ferros, no Brasil, no mundo, na história da igreja, desde que Jesus deu início, ela sofre decomposição, deteriorização, por causa dos nossos pecados e por causa do maligno que está batalhando contra. E a gente pode até ver supostas igrejas, não estou dizendo que são todas, mas podemos ver supostas igrejas que estão cheias de pessoas, mas não tem um salvo lá dentro. Não é o que os homens veem, é o que Jesus vê. Estão entendendo? Como é desafiador essa dinâmica. Existem boas igrejas que estão lutando para sobreviver. Você verá irmãos, pastores, mas ela está e não está, morre e não morre. Igual a igreja de Sardes. Então, assim, é desafiador para todo mundo. Mas precisamos usar o padrão de Jesus para avaliar a nós mesmos e avaliar até os nossos irmãos de outras igrejas. É a vida com Cristo por meio da palavra que nos permitirá nos recuperar e manter essa igreja viva. E não estamos só, como eu já disse a vocês. Toda a igreja passa por isso. E ela só poderá viver se manter-se vigilante. É igual vamos dizer assim, esse mato aqui. Se a gente não olhar mais para esse mato, ele vai crescer e vai tomar conta de tudo. Mas, se nós sempre mantivermos os olhos, quando crescer um pouquinho, a gente corta. Quando crescer um pouquinho, a gente corta. Isso, mas depois passa o efeito. Aí tem sempre que manter os olhos no mato. Um ponto aqui importante para a gente, irmãos, é o seguinte. Essa complexidade de revitalizar a igreja tira um fardo muito grande de nossas costas. Estou falando aqui de nós mesmos, como Igreja Batista Regular em Pau dos Ferros. Por quê? Porque compreendendo que é desafiador para toda a igreja, então a igreja aqui não é amaldiçoada. A gente não cresce assim no sentido, não está tendo pessoas, irmãos caem em pecado, alguns vão embora, aí a gente está aqui, né, nesse grupinho reduzido. Irmãos, toda a igreja passa por isso. Não do mesmo modo. Mas a gente cometeu esse erro, é incontornável. Não é. Não é. Jesus está dizendo para essa igreja aqui, acorda igreja de Sardes. Vocês estão correndo perigo. Isso mostra que tinha resolução, tinha solução. Logo, a gente não somos os piores, ou o nosso problema não é o maior. Está entendendo a situação? É como você tá doente e chega no hospital e vê outros doentes. Está entendendo? Não é só a gente que está tendo essa dificuldade, é todas as igrejas. Então a gente não tem um problema grande demais e nem somos travados. Isso também nos alivia de outra maneira, sabe como? Como é que nós poderemos crescer essa igreja? Vamos lá, vamos pensar um jeito de crescer essa igreja. Aí vem o trabalho. Por quê?
a gente tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo, vai envolver muito dinheiro, vai envolver mais gente, não sei o que mais lá. Mas Jesus está dizendo o seguinte: o jeito de crescer e manter uma igreja viva é por meio da palavra. Esse aqui é o substancial. O resto é detalhe, ajuda, mas esse aqui é o substancial. Sem isso, não há crescimento verdadeiro. Você pode olhar qualquer grupo, se não tiver isso, não está sendo um crescimento verdadeiro. Está inchando igual a igreja de Sardes. E os que são salvos estão padecendo dentro da igreja. Então, não é nenhum segredo assim, os 3 passos para você ter uma igreja grande. Não existe. Não existe isso. Mas existe algo muito claro. Para a gente continuar existindo como igreja e crescermos, precisamos viver essa palavra, usar essa palavra, a Bíblia, me referindo, a valorizá-la, propagá-la. Esse é o ponto. Tem um irmão que diz assim, somente uma igreja realmente forte, que tenha uma firme compreensão da verdade, é que poderá, por sua vez, tornar-se poderosa, ou na verdade tornar-se uma poderosa agência missionária e fazer extraordinárias conquistas para o Senhor. Ou seja, compreendendo que essa aqui é a pedra fundamental da igreja, nós temos tudo para crescer e para continuar vivos. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo que não podemos pensar em estratégias, em entender melhor a cultura, não é isso. Mas eu estou dizendo aqui que esse aqui é o que faz a roda girar. E tendo isso, e com isso bem solidificados em nossas vidas, Deus vai fazer seu trabalho. Outra coisa, irmãos, uma igreja viva é uma igreja que vive a palavra. De que maneira? Cada um aqui tem sua obrigação durante a semana. Tem seus relacionamentos. E o que nós precisamos pensar é, durante a semana, essa palavra, ela está fluindo nas minhas veias? Ela está me encorajando, ela está me direcionando, ela está me aconselhando? Jesus Cristo está sendo um exemplo para mim? Por que eu digo isso? Porque nós aqui nesse momento estamos trazendo o resultado da nossa semana para construir essa adoração. Então, como vocês se portam no trabalho é muito importante para esse momento agora. Os relacionamentos que nós temos com nossos parentes, com nossos colegas, é crucial para nós também crescermos a igreja, no sentido de alcançar pessoas, Cristo alcançar pessoas. E também é fundamental para nós mostrarmos Deus para o mundo. Por exemplo, você vai numa loja e não é bem atendido. E você vai em outra loja e é bem atendido. Qual dessas duas lojas se aproxima mais do caráter de Deus? A loja que você é bem atendido. Já fizeram essa pergunta para mim. Lucas, eu ganho o mesmo salário que você. Por que você continua trabalhando? Porque eu devo trabalhar mais? Nesse sentido, Ele perguntou. Eu ganho o mesmo salário que você. Se eu trabalhar menos, eu vou ganhar o mesmo salário. Se eu trabalhar mais, eu vou ganhar o mesmo salário.
Por que eu devo trabalhar mais? E a gente, motivado pela palavra de Deus, não vai só olhar esse aspecto, né? De o que eu ganho, o que eu deixo de ganhar. Então, isso vai unir a sua vida privada com sua família, depois vocês vão unir com a igreja, e aí nós teremos esse resultado. Então, assim, amados, não existe um segredo. Se aqui no passado nós tivéssemos feito assim, a gente teria vários irmãos aqui. Talvez sim. Talvez sim. Mas lembre-se que quem está na frente dessa obra é o Senhor Jesus Cristo. É Ele, não é pastor tal, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos salva. É Jesus Cristo que nos sustenta. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele está usando essa palavra para nos incentivar, nos consolar. Então, estamos aqui, né, ainda existindo por causa de Jesus Cristo. E é a Ele que nós precisamos se apegar para continuarmos aqui no sentido de crescendo e se desenvolvendo. Deixa eu fazer mais uma outra aplicação. Agora pensando em igreja novamente. Se a partir do próximo domingo começasse a ter um acréscimo de 10 pessoas aqui, chegasse 10 pessoas numa semana, aí na outra semana mais 10 pessoas, já teríamos 20, né? Aí conta aqui, eu, Diná, 2, né? Aí vem a irmã Francisca, 3, o irmão Michel, 4, a irmã Alcinete, 5 pessoas. Chegou agora 15 pessoas na próxima semana. Aí na outra semana, mais 10 pessoas, né? 25 pessoas. E assim sucessivamente até o final do ano. A gente ia se tornar o maior grupo religioso aqui dentro de Pau dos Ferros, em pouco tempo. Mas se isso fosse apenas um inchaço, vocês estão me entendendo? Se isso for apenas palha, eu estou falando assim, se for só tem aqui os 5 crentes, mas todas essas pessoas que estão vindo, elas não são crentes e elas não querem compromisso com Deus e elas não querem ouvir a palavra, elas vêm curiosamente, mas... E aí a gente, para manter elas e não espantar, a gente começa a moldar a nossa mensagem para que elas fiquem. Você está entendendo? E elas não vão embora. Porque elas estando aqui, a gente ia ter recurso, né? A gente ia ter contatos, ia ter network, e a gente ia ter, né, agora acesso a algumas camadas da sociedade. A gente ia ter ajuda fora daqui, porque você vindo para esse canto, né, é igual um clube. Então, olha só as vantagens que é obter, mas à custa de quê? Deixar de lado. Existe um filme chamado Deus Não Está Morto. E aí tinha uma senhora que ela tinha Alzheimer. Aí o filho chega para ela e diz assim, olha, a senhora foi fiel a vida toda. Sempre deu dízimo, sempre estava na igreja, servia em tudo. E está aqui, ó, seu Deus deixou a senhora sozinha e demente. Cadê seu Deus agora? Aí ela começa a falar para ele e diz assim, olha, Satanás, ele coloca uma gaiola cheia de comida para o passarinho. O passarinho entra, come, canta. E quando a vida dele passa, Satanás fecha a gaiola
e o passarinho nunca mais tem como sair de lá. Então, o que adianta a gente enriquecer, assim, nesse sentido, né? As pessoas, se a gente não dá o que é principal para elas. Então, a gente não pode negociar isso. E, ao mesmo tempo, isso nos alivia, porque mostra que não estamos falhando com Deus. Podemos ser mal falados pelos homens, mas por Deus, Jesus está dizendo assim: olha, igreja, vocês são uma igreja viva. Eu estou aqui com vocês. Não se preocupe com o número, mas vocês estão indo muito bem. Pois é. Então, irmãos, eu quero que vocês gravem isso na mente de vocês e lembrem durante toda a semana o que a gente precisa, vamos dizer assim, o que é necessário para manter essa igreja e crescer essa igreja não é outra coisa do que a gente já tem, que é a palavra de Deus. E a gente precisa ter fé nele. Agora, se a gente tiver mais pessoas ou não, é com ele. Mas a gente precisa segurar isso aqui. Não podemos abrir mão disso aqui. E não podemos ser enganados pelo inimigo, porque vai ser tentador, para que a gente seja aceito. E até numa boa atitude de dizer assim, não, para ver se aproxima mais ele de Deus. Mas na verdade a gente está afastando mais a pessoa, enganando-a. Dizendo, não, está tudo bem se você não aceita a palavra de Deus, se você não se submete a Deus. Mas não está. Para que tenhamos uma igreja viva, uma igreja que seja restaurada, uma igreja crescente, é necessário apegar-se à palavra de Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, louvamos a Ti, Pai, porque mesmo em meio a todos esses desafios, a nossa semana turbulenta, até mesmo aos desafios mais pessoais que o Senhor conhece, o Senhor nos revela que o segredo de uma vida com sucesso e uma igreja com sucesso é apegar-se à palavra. Mas nós precisamos definir bem o que é sucesso, porque às vezes estamos correndo além de nossos esforços e até pagando um preço muito caro para alcançar esse sucesso. Então, nos ajuda, nos recorda do que é crucial para nossas vidas durante a semana e para nós como igreja, que o Senhor vai manter esse trabalho e crescer esse trabalho enquanto nós estivermos fiéis a essa palavra. E mesmo que esse trabalho aqui chegue a parar de acontecer nesse local, o Senhor não deixou de edificar a tua igreja. Sabemos e conhecemos irmãos que fizeram parte deste ministério e estão firmes, fiéis à tua palavra, servindo ao Senhor. Não nessa localidade, em outra, mas estão firmes, graças ao Senhor. E porque também nós entendemos que essa igreja esteve alerta à palavra. Louvamos ao Senhor, em nome do Teu Filho.